Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Naruto Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 11. Uma tentativa no Jutsu do Clone das Sombras. Jutsu do Clone das Sombras. Poucos dias depois, durante um feriado escolar, ele se preparou completamente e começou a formar os selos de mão. Após formar os 8 selos, uma nuvem de fumaça branca apareceu ao lado dele. Olá, corpo principal, o clone recém-formado cumprimentou Natsuru. Olá, Natsuru respondeu, checando seus níveis de chakra. Ele ficou aliviado ao descobrir que criar um Shadow Clone não consumia quantidades excessivamente altas de chakra. Com base nisso, ele estimou que poderia criar até 3 clones no máximo. No entanto, após criar o clone, ele notou que seu chakra havia caído para pouco mais de 20%, tornando-o insuficiente para jutsus básicos. Muito menos para os clones das sombras mais intensivos em chakra. Dado que os próprios clones precisavam de chakra para manter seus corpos, usá-los com uma quantidade tão baixa de chakra levaria à sua dissolução imediata. Apesar disso, Natsuru tinha um profundo respeito pelo jutsu do clone das sombras, que exigia uma grande quantidade de chakra. Embora já o tivesse aprendido, ele queria garantir que estava no melhor estado possível para usá-lo, pois ficar sem chakra poderia ter consequências graves, variando de perda temporária de foco a desmaios completos. Dados seus estudos recentes, ele se sentia confiante de que seus níveis de chakra eram adequados. Na série original, Chunin era capaz de usar o Jutsu Shadow Clone sem efeitos adversos, embora ele não tivesse as reservas de chakra de um Chunin. Já que Iruka havia mencionado que sua extração máxima de chakra era semelhante à de um Chunin, ele sentiu que deveria ser seguro criar um Shadow Clone. No entanto, ele foi cauteloso devido aos riscos inerentes. Normalmente um Chunin não pré-extrairia chakra para usar o Jutsu do Clone das Sombras, então é provável que eles o usassem normalmente. Se eles não tivessem problemas, ele pensou que era lógico que ele deveria ser capaz de lidar com apenas um clone das sombras sem problemas. Mas isso era arriscado, então, para sua própria segurança, Natsuru esperou até o feriado de hoje, depois de otimizar sua melhor condição antes de usar o jutsu, e até agora sua ideia estava correta. Ele assentiu para o clone e no momento seguinte o Shadow Clone se dispersou. Natsuru franziu a testa. A dispersão do clone era parte de seu plano desde o começo, mas quando ele assentiu antes, ele pretendia que o clone terminasse as tarefas domésticas primeiro, não em uma tentativa de explorar o clone, mas sim conduzir um experimento e agora ele tinha um resultado. Uma vez separado do corpo principal, o Shadow Clone manteve seus pensamentos e mentalidade no momento da criação. Depois disso, o clone não tinha conhecimento de seus pensamentos, embora ele imaginasse que não estaria muito longe, já que eles originalmente compartilhavam a mesma mente. Além disso, o chakra que havia sido separado retornou ao seu corpo principal, embora a quantidade fosse um pouco menor do que quando ele havia dado inicialmente ao clone. De acordo com a percepção do clone, o chakra que ele tinha era mais do que o chakra que ele havia recebido de volta, sugerindo que algum chakra havia se dissipado com a dispersão do clone. Isso era compreensível e dentro das estimativas de Natsuru, já que esse consumo parecia estar relacionado à distância entre o clone e o corpo principal. Ele observou para não deixar o clone se afastar muito para que a perda não fosse significativa. Ele começou a ponderar, e se o Shadow Clone usasse todo o seu chakra? Isso significaria que as memórias que ele carregava também não retornariam? Afinal, memórias não se formam simplesmente, elas exigiam chakra como um meio para retornar ao original. Ele havia considerado isso antes. Agora, depois de usar o jutsu, ele rapidamente entendeu. O Shadow Clone é um clone físico que requer chakra para se formar. Como é amplamente conhecido, chakra é uma combinação de energia física e mental. O clone forma seu corpo a partir de energia física e seus pensamentos a partir de energia mental, o que de repente fez sentido. Quando o Shadow Clone se dispersasse, a energia física e mental se combinariam mais uma vez para formar chakra e retornar ao original. Então, mesmo que o clone esgotasse seu chakra, ele ainda poderia transmitir suas memórias de volta. E se um Shadow Clone fosse preso em um lugar onde o chakra não pudesse ser transmitido, isso apagaria as memórias do clone? Ele pensou, então balançou a cabeça. Parecia lógico, mas não muito prático. Primeiro, como alguém poderia criar um lugar onde o chakra não pudesse ser transmitido? Segundo, mesmo que fosse possível, provavelmente levaria algum tempo, durante o qual o clone provavelmente detectaria o perigo e se dispersaria. Em seguida veio o foco principal de hoje. Natsuru extraiu todo o chakra restante em seu corpo e formou os 8 selos novamente. Desta vez, ele não se preocupou em comprimir o chakra, já que não estava planejando usar o Shadow Clone em combate. Contanto que ele pudesse formar o clone, isso era o suficiente. Afinal, a energia é limitada e ele pretendia concentrar seus esforços em áreas que efetivamente aumentariam suas habilidades de combate. Jutsu do Clone das Sombras. Essa tentativa também foi bem sucedida. O Clone das Sombras se materializou e imediatamente sentou-se em uma mesa, começando a estudar os livros didáticos e os pergaminhos de jutsu deixados por sua mãe. Ele não se atribuiu nenhuma tarefa ou treinamento no momento. Ele precisava avaliar a duração que o Shadow Clone totalmente formado poderia sustentar a si mesmo e a fadiga que ele transmitiria ao se dispersar. Entediado, Natsuru decidiu verificar se havia alguma tarefa doméstica que ele pudesse fazer enquanto isso. Ele achava que não exigiria muita energia.
Depois de 1 hora, ele ficou surpreso com a persistência do Shadow Clone. Embora o clone não tivesse usado nenhum chakra durante esse tempo, sua existência ainda exigia uma pequena quantidade de chakra. No entanto, a taxa de consumo foi menor do que o esperado, sugerindo que se o clone não usasse ativamente o chakra, ele poderia durar mais. Por fim, o clone da sombra se virou para Natsuru e disse: "Corpo principal, estou pronto." Ao ver Natsuru sentar-se na cama, o clone observou por um tempo antes que seu chakra se esgotasse, fazendo com que ele se dissolvesse. Em um instante, Natsuru foi inundado pelas memórias e fadiga do clone. Ele perdeu o foco brevemente, mas rapidamente recuperou a compostura. Sua primeira reação foi uma exclamação silenciosa: "Uzumaki Naruto, ele realmente é um monstro." Ele começou a entender por que somente Naruto podia usar tantos clones das sombras para aprendizado e treinamento. A maioria das pessoas, ou melhor, todos exceto Naruto, não conseguiam lidar com isso. Mesmo entre o clã Uzumaki, eles provavelmente usavam 1 ou 2 clones no máximo. Mas usar dezenas ou centenas de uma vez, isso era impossível. Quando um Shadow Clone se dispersa, toda a fadiga mental acumulada é instantaneamente transferida para o corpo principal. Isso significava que o corpo principal tinha que suportar toda a fadiga experimentada pelo clone durante sua existência de uma só vez. Natsuru comparou isso a levantar pesos. Usar alguns halteres por 1 hora era administrável, mas se de repente você tivesse que levantar centenas de uma vez, seria esmagador. Relembrando o treinamento de Naruto com o Rasen Shuriken, ele só conseguia se maravilhar. Naruto era um caso excepcional, e provavelmente era necessário um corpo com extraordinária resiliência para suportar tal estresse. Por enquanto, ele sentia que estava se virando bem. Quanto à fadiga mental, era onde ele se sentia mais confiante. Era sua vantagem única, e é por isso que ele queria dominar o aparentemente impraticável jutsu do clone das sombras. Utilizar seus pontos fortes ao máximo era crucial. Sua resistência mental era forte, e ele sentia que poderia lidar com mais 1 ou 2 clones se tivesse chakra suficiente. Além disso, seu experimento recente foi quase perfeito. Com os resultados dessa tentativa, ele estava mais convencido do que nunca do valor de usar Shadow Clones. Ele tinha outros planos, mas teria que esperar até que seu chakra se recuperasse completamente. Por enquanto, ele não tinha condições de comprar nenhuma das pílulas especiais, como as pílulas do soldado. Capítulo 12 – O presente. No dia seguinte, no mesmo horário, o Shadow Clone de Natsuru ainda não havia se dissipado. Isso confirmou sua teoria. Como o Shadow Clone tinha sua própria consciência e podia formar selos de mão, ele também deveria ser capaz de gerenciar seu chakra, embora não inteiramente sem consumo. No entanto, esse gerenciamento ainda poderia reduzir o consumo de chakra e prolongar a duração do clone. Essa duração prolongada trouxe vários benefícios. Primeiro, uma duração maior significava mais tempo para aprender. Embora a necessidade de gerenciar chakra possa reduzir levemente a eficiência do aprendizado, a quantidade geral de aprendizado pode não aumentar significativamente. No entanto, o controle de chakra definitivamente melhoraria. Ele planejou criar Shadow Clones com uma quantidade fixa de chakra no futuro. Quanto mais tempo o clone durasse, mais proficiente ele se tornaria no controle de chakra. Além disso, esse método permitiu a execução de tarefas duplas, abordando com eficiência vários objetivos ao mesmo tempo. No entanto, havia limitações. A quantidade de chakra que o clone tinha era limitada, o que significava que mudanças na forma e natureza do chakra tinham que ser refinadas pelo corpo principal. Ele tinha uma compreensão geral da transformação de forma. Ele acreditava que com menos chakra, controlar sua forma se tornava mais fácil. Embora seu chakra não fosse particularmente abundante, ainda era administrável dada sua força mental. Em contraste, a transformação da natureza parecia o oposto. O método mais eficaz era mergulhar em uma vasta quantidade de chakra, identificar uma mudança, entendê-la e então, gradualmente espalhar esse entendimento para o todo. Portanto, dominar a transformação da natureza com sua quantidade atual de chakra não era fácil, exigindo acumulação gradual. Natsuru planejou primeiramente dominar os aspectos mais fáceis primeiro e então encarar os mais desafiadores. Ele estava confiante de que seu talento não o deixaria ficar preso por muito tempo. Olhando para sua agenda diária cheia de atividades, ele não pôde deixar de se maravilhar com o quão diligente ele havia se tornado. Sem um talento ou vantagem especial, ele teve que confiar no trabalho duro para esculpir seu futuro. Contanto que ele pudesse ver a direção à frente, ele não poderia se dar ao luxo de desistir. No entanto, hoje foi uma exceção. Depois de esperar seu Shadow Clone se dissolver, ele saiu do quarto. Hoje era um dia especial, então ele decidiu dar um tempo e se dar um dia de folga. Com seu dinheiro de bolsa em mãos, Natsuru andou pelas ruas familiares de Konoha, pensando em qual presente comprar. Hoje era o aniversário de sua mãe. Embora ele quisesse evitar comprar algo muito caro, seu orçamento era limitado. Ele precisava considerar a praticidade, talvez roupas ou um cachecol. Mas quando olhou para o sol brilhante, ele percebeu que não era a estação certa para tais presentes. Então, o que ele deveria comprar? Talvez alguma comida que eles não tinham normalmente e então cozinhar uma refeição para sua mãe? No entanto, suas habilidades culinárias não eram as melhores, era um pouco de dor de cabeça. Enquanto ele ponderava, ele notou uma floricultura com o canto do olho. Ele fez uma pausa, então se virou para olhar para a loja. Flores pareciam um presente adequado, acessível e improvável de ser criticado por sua mãe. Além disso, flores frequentemente tinham significados, e deveria haver algumas que representassem mães.
Com isso em mente, Natsuru entrou na floricultura. Olá, rapaz. Você está procurando algo específico? A lojista, uma senhora idosa, o cumprimentou calorosamente. Olá, tia. Quero comprar uma flor para o aniversário da minha mãe. Você tem alguma sugestão? Ele perguntou. Você está comprando uma flor para sua mãe? Isso é muito atencioso da sua parte, disse o lojista com surpresa, então sorriu calorosamente. Uma criança que pensava nessas coisas era definitivamente uma boa criança. Acho que já vi você antes. De repente, uma jovem garota com longos cabelos amarelos ao lado do lojista reconheceu Natsuru. Depois de um momento de reflexão, ela ainda não conseguia identificá-lo. Olá, Yamanaka-san. Eu sou Shindakawa Natsuru, e somos colegas de classe, disse Natsuru. Ele já tinha notado Yamanaka Ino antes, mas não havia iniciado uma conversa, pois eles não interagiam muito na aula. Se ela não fosse uma das 12 de Konoha, ele poderia não conhecê-la. Ah, certo. Você é quem senta no fundo da sala com o garoto loiro, certo? Os olhos de Ino brilharam quando ela se lembrou. Sim. HMPH, eu sabia que não estava enganada. Se você está comprando uma flor para sua mãe, então um cravo seria perfeito. Apenas evite os brancos, disse Ino confiantemente. Natsuru olhou para Ino e depois para o lojista, buscando confirmação. Afinal, Ino ainda era jovem e poderia ter cometido um erro. É verdade. Cravos representam gratidão e amor sincero. Para uma mãe também simbolizam um desejo de que ela permaneça jovem, feliz e saudável para sempre, disse o lojista sorrindo para ele. Como mãe, ela apreciou seu gesto atencioso. No entanto, Ino se sentiu um pouco menosprezada por sua falta de confiança, interpretando isso como uma afronta. Sério? Bem, tia, eu vou levar um cravo então, Natsuru disse, sentindo-se um pouco envergonhado por comprar apenas uma flor. Seu dinheiro de bolso era limitado, e ele ainda precisava comprar um bolo, então ele queria economizar o máximo possível. Tudo bem. Já que você é colega de classe da Ino, eu vou te dar um desconto. Ino, escolha uma flor para sua colega de classe, disse o lojista. Claro. Embora Ino estivesse um pouco irritada com a falta de confiança de Natsuru, ela ainda levou sua tarefa a sério. Embora ele achasse que todas as flores pareciam semelhantes, havia diferenças sutis. Depois de um tempo, Ino pegou um cravo e o embrulhou para ele. Obrigado, ele disse sinceramente ao receber o cravo. De nada, Ino disse, pega de surpresa por seus sinceros agradecimentos. Sua irritação anterior rapidamente se dissipou. O lojista sorriu com a troca, achando-a bastante divertida. A propósito, tia, você sabe onde posso encontrar uma confeitaria? Natsuru perguntou. Embora conhecesse a vila, ele não sabia muito sobre várias lojas e nunca tinha precisado muito delas antes. Uma confeitaria? É bem longe daqui. Já que você é colega de classe da Ino, deixe que a Ino lhe mostre o caminho. Ela está ociosa na loja e poderia aproveitar um descanso, disse o lojista. Não precisa. Eu conheço a maioria dos lugares na vila. Só me diga a localização, e eu vou encontrar, ele disse, querendo recusar. Mas você pode se perder. Além disso, Ino não tem nada para fazer aqui de qualquer maneira. É melhor ela te acompanhar e te mostrar o lugar, insistiu o lojista. Ino também não se importou. Ela estava ansiosa para sair da loja e explorar. Tudo bem, ele concordou, não vendo razão para recusar mais. Capítulo 13. Ino Shika CH. Enquanto Natsuru e Ino caminhavam, eles não conversavam muito. Ino liderava o caminho, olhando ao redor com frequência, e então relutantemente puxando seu olhar de volta para continuar andando para frente. Ainda é cedo. Você não precisa voltar tão cedo, Natsuru finalmente disse por trás, incapaz de se conter. O que você quer dizer? Ino se virou com uma expressão curiosa. Quero dizer, você pode ir se divertir se quiser, ele disse sucintamente. Sério? Isso é ótimo. Ino comemorou, finalmente deixando de lado sua vontade de brincar e correu para o lado. Ele seguiu silenciosamente, observando a figura de Ino recuando. Ele pensou consigo mesmo que o trio Ino, Shika, CH de Konoha era bem impressionante. Embora individualmente as três famílias não pudessem exercer muita influência em Konoha, quando unidas, seu poder combinado era formidável. Natsuru admirava particularmente que essas famílias não exibissem os mesmos traços obscuros ou arrogantes de alguns dos outros clãs. Mesmo a geração mais jovem do trio Ino, Shika, CH desconhecia a reputação de sua própria família, com exceção de Shikamaru. Dado seu intelecto, ele pode ter aprendido sobre isso por outros meios. A combinação Ino, Shika, CH não era apenas rara em Konoha, mas também excepcional em todo o mundo ninja. Ele acreditava que a existência deles era devido à inteligência de Shikamaru e à confiança mútua entre as famílias Ino e CH, Yamanaka e Akimishi, que se complementavam perfeitamente. Primeiro foi a habilidade do clã Akimishi de aumentar e interromper, seguida pela manipulação e controle da mente do clã Yamanaka, permitindo que as técnicas de sombra de Nara alcançassem controle completo. Finalmente, a força substancial do clã Akimishi, embora menos precisa, forneceu um toque final perfeito. Embora parecesse que o papel do clã Akimishi poderia ser substituído por qualquer usuário poderoso de Jutsu, isso não era inteiramente verdade. A chave estava na tradição. A técnica do clã Akimishi era poderosa desde o início devido ao seu tamanho, mas também tinha desvantagens significativas em agilidade. Sem a combinação Ino, Shika, CH, o clã Akimishi seria apenas um grande alvo. No entanto, seus pontos fortes, quando combinados com os clãs Yamanaka e Nara, eram inestimáveis.
As técnicas de outros clãs ninja podem não garantir descendentes poderosos ou acesso antecipado a jutsus fortes. Combinar com um ninja completamente desenvolvido pode não ter a sinergia necessária, criando problemas potenciais. Da perspectiva de Natsuru, o Shikamaru era a parte mais instável do trio. Ele não só usou as técnicas de sombra do clã Nara, mas também forneceu inteligência crucial. Embora a imprevisibilidade de cada geração possa introduzir desafios inesperados, espera-se que Nara Shikamaru seja um sucessor promissor. Atualmente o legado do trio Ino, Shika, CH parecia intacto, com Nara Shikamaru como novo Shika, Akimichi Shoji como CH e Yamanaka Ino como Ino. Apesar de suas aparências diferentes entre Shoji e Ino, o papel de Ino como trio fazia sentido linguisticamente. O nome Yamanaka traduzido para campo na natureza, e Ino poderia ser associado ao termo javali. Apesar de enquanto a posição de Shoji era tradicionalmente vista como a borboleta, verifique a N. Ele refletiu que Ino era bem bonitinha quando criança. Na verdade, ele achava todos os 12 ninjas novatos charmosos. Crianças, desde que não estivessem causando problemas, eram geralmente cativantes. Seus pensamentos vagavam. Já se divertiu o suficiente? Depois de algum tempo, Natsuru perguntou, notando que um bom tempo havia passado. Ino estava correndo por aí energicamente. Sim, Ino respondeu, percebendo de repente que tinha outras coisas para fazer. Embora não tivesse se desviado da rota, ela se sentiu um pouco estranha por ter apenas brincado. Está ficando tarde, ele apontou para o céu. A confeitaria é logo ali na frente. Não vai demorar muito, disse Ino, seu rosto corando levemente. Ela rapidamente liderou o caminho para uma loja que de fato era muito próxima. Ele soltou um suspiro de alívio ao chegar à confeitaria. Ele já tinha estado ali antes, mas não tinha percebido que era uma confeitaria. Espere aqui, ele disse. Ok, Ino assentiu e observou Natsuru entrar na loja. Sem mais nada para fazer, ela começou a chutar pedras na beira da estrada. Depois de um tempo, Ino começou a se sentir cansada e queria descansar. Sua energia anterior havia sido drenada pela espera. Por que ele está demorando tanto? Ino olhou para a loja, sentindo-se impaciente. Seu cansaço a fez sentar para descansar. Por fim, Natsuru saiu da loja com uma caixa. Ele suspirou, percebendo que tinha esquecido que bolos personalizados levavam tempo. Ele teve que se contentar com um bolo pronto. Ao ver Ino sentada ali, Natsuru parou e pensou sobre o comportamento dela antes. Finalmente fez sentido porque ela estava cansada agora. Ele ouviu Ino murmurando reclamações sobre ele e sorriu. Por que está demorando tanto? Isso é tão lento, Ino resmungou, massageando suas pernas doloridas. Cansado? Ele perguntou. Ino olhou para cima e viu Natsuru segurando uma caixa de bolo. Embora ela normalmente não tivesse ficado impressionada, ela engoliu a saliva ao vê-lo agora. Olhando para seu rosto sorridente, Ino perguntou hesitante. Isso é para mim? Sim, você tem me guiado por tanto tempo. É um agradecimento pelo seu trabalho. As bochechas de Ino ficaram vermelhas. Depois de um longo dia de brincadeiras e agora sentindo fome, ela aceitou o bolo e começou a comê-lo silenciosamente. Ino, enquanto comia, perguntou. Você não comprou nada para você? Vou dividir esse bolo com minha mãe em casa, disse Natsuru, indicando a caixa. Ele havia gasto a maior parte de seu dinheiro de bolso nele e tinha pouco sobrando. Entendo, Ino assentiu e não insistiu mais. Depois que Ino terminou seu bolo, Natsuru perguntou. Você ainda tem energia para andar? Ino se levantou e esticou as pernas, incerta. Eu deveria conseguir. Então você pode carregar isso, entregando-lhe a caixa. Ino ficou surpresa, imaginando por que lhe pediram para carregá-lo quando ela já estava cansada. Antes que ela pudesse expressar suas preocupações, ele virou as costas, agachou-se levemente, indicando que iria carregá-la. Está ficando tarde. Entre, ele disse. Tudo bem, Ino concordou após um momento de hesitação. Ela cuidadosamente descansou a caixa de bolo nas costas dele, envolvendo os braços em volta do pescoço dele para prendê-la. Pronto? Ele perguntou. Milímetro, pronto. Natsuru levantou Ino apoiando suas pernas e se levantou. Como é? Se estiver muito pesado, me solte. Eu consigo andar, Ino ofereceu. Está mais claro do que eu esperava, ele disse, começando a caminhar firmemente de volta na direção de onde tinham vindo. Ino ficou surpresa. Ela olhou para Natsuru e sentiu uma semelhança com seu pai, então balançou a cabeça se perguntando por que ela viu a imagem de seu pai em alguém de sua idade. Mesmo assim, Ino sorriu, sentindo que ele era bastante confiável. Capítulo 14, Aniversário. Na floricultura Yamanaka, a senhora Yamanaka ainda estava sentada do lado de fora, olhando para o céu. Parecia que estava ficando tarde. Por que eles ainda não tinham retornado? Ela sentiu uma pontada de preocupação, mas logo avistou a figura de sua filha. Ino estava sendo carregada nas costas daquele garoto chamado Natsuru. A senhora Yamanaka ficou surpresa. Ino machucou a perna, ou algo assim? Com esse pensamento, a senhora Yamanaka saiu correndo da floricultura para encontrá-los. Mãe, estou de volta. Ino gritou com um sorriso brilhante quando viu sua mãe, e Natsuru gentilmente a colocou no chão. A senhora Yamanaka inspecionou Ino, e vendo que ela não estava ferida, deu um suspiro de alívio. Ela repreendeu levemente. Você não deveria deixar que outros a carreguem. Bem, eu não conseguia mais andar. Ino fez beicinho enquanto reclamava de brincadeira. Não conseguia andar? Você deve ter brincado demais, a senhora Yamanaka adivinhou.
Ino ficou em silêncio, seu rosto corando enquanto ela se virava, claramente envergonhada pela dedução precisa. Desculpe pelo incômodo, disse a senhora Yamanaka, levemente surpresa ao ver Natsuru parecendo tão composto e não sem fôlego. Sua resistência era impressionante. Não é problema algum. Devo agradecer a Yamanaka-san por me guiar, ele respondeu. É isso mesmo, mãe, olha, o Natsuru disse que está tudo bem. Ino entrou na conversa, olhando para ele com nova apreciação. A senhora Yamanaka lançou um olhar desaprovador para Ino, mas então disse, não sejamos tão formais. Apenas a chame de Ino. A propósito, espere um momento enquanto eu pego algo para decorar. Não recuse. Ele hesitou, mas eventualmente assentiu. Como ela insistiu, ele concordou. Logo, a senhora Yamanaka apareceu com um buquê de cravos. Natsuru ficou surpreso, ele só havia comprado uma flor. Aqui está, disse a senhora Yamanaka ao ver sua hesitação. O resto é para o aniversário da sua mãe, de mim e da Ino. Obrigada, Natsuru, acrescentou Ino. Obrigado, ele aceitou as flores e disse, já estou indo. Vejo você amanhã na escola, Natsuru. Ino acenou para se despedir. Sim, vejo você na escola. A senhora Yamanaka observou sua figura se afastando e suspirou, refletindo sobre o quão legal ele era. Mas então ela franziu a testa ligeiramente, achando estranho pensar nele como algo diferente de uma criança. No momento seguinte, a senhora Yamanaka riu de seus próprios pensamentos. Não era normal que a amiga de Ino fosse uma criança? Com isso, a senhora Yamanaka e Ino retornaram à floricultura. Embora Ino não se importasse, ainda era importante ensiná-la algumas maneiras. Afinal, não era educado desperdiçar o tempo dos outros e incomodá-los. Naquela noite, a senhora Yamanaka compartilhou os acontecimentos do dia com seu marido, Yamanaka Inoishi, que tinha acabado de retornar de um longo dia. Inoishi ponderou por um momento e disse, acho que o conheço. Ele deve ser filho de um dos meus colegas de classe. A senhora Yamanaka ficou intrigada e pediu mais detalhes. Depois de um momento de reflexão, Inoishi explicou. O pai e a mãe dele eram meus colegas de classe. No entanto, o pai dele faleceu antes de ele nascer. A mãe dele trabalha na churrascaria da família Kimichi. Eu a conheço e se eu puder ajudar, devo. Ouvi dizer que ela tem uma boa ética de trabalho e não causou problemas para a família Kimichi. Entendo, refletiu a senhora Yamanaka. Não é de se espantar que ele seja tão atencioso. Parece que você realmente gosta daquele garoto, comentou Inoishi, notando o carinho evidente da senhora Yamanaka. Claro, quem não gosta de uma criança atenciosa? Respondeu a senhora Yamanaka. Na casa de Natsuru, ele já havia preparado o bolo e o quarto estava arrumado, esperando sua mãe retornar. Pensando nisso, ele realizou os selos de mão novamente. Jutsu do Clone das Sombras. O Clone das Sombras trocou olhares com ele e então saiu para ficar de olho na chegada da mãe. Natsuru, recebendo o sinal, acendeu as velas. Esperar até meia-noite não era realmente necessário, ele decidiu. Depois de algum tempo, sua mente de repente recebeu uma atualização do Clone das Sombras, sinalizando que sua mãe havia chegado e o clone havia se dispersado. Ele abriu a caixa, revelando o bolo intocado, e acendeu as velas. Ele então olhou ao redor da sala ainda iluminada e decidiu fechar as cortinas para criar o clima. Agora, a sala estava iluminada apenas pela luz bruxuleante das velas. Shinai estava indo para casa como sempre, pensando no que fazer para o jantar. Ela não tinha ideia de que hoje era especial, afinal, fazia tanto tempo desde que ela comemorou seu aniversário. Considerando que Natsuru estava agora na escola ninja e seu consumo de energia provavelmente era maior, ela decidiu preparar uma refeição especial para ele. Chegando na porta da frente, Shinai viu que estava fechada. Ela pensou que ele ainda poderia estar brincando. Então ela habilmente pegou a chave, destrancou a porta e a abriu. No momento seguinte, Shinai congelou. O quarto escuro estava iluminado pelo brilho suave de velas, e lá estava o bolo de aniversário que ela não via há anos. Parecia que apenas uma pessoa poderia ter arranjado isso. Mãe, feliz aniversário, disse Natsuru com um sorriso, entregando-lhe as flores. Ela pegou as flores, ficou atordoada e ficou ali parada, atordoada. Mãe, você pode fazer um pedido e apagar as velas agora, disse ele, olhando para as velas ainda acesas. Imediatamente, ele sentiu-se sendo abraçado com força. Ele notou que seu ombro estava ficando molhado, e ele foi pego de surpresa. Mesmo tendo vivido mais de 20 anos em sua vida passada, ele não entendia muito bem porque as lágrimas viriam naquele momento. Embora estivesse claro que era de alegria avassaladora, o aniversário era realmente tão emocionante. Apesar de sua confusão, ele entendeu uma coisa claramente. Ele deveria apenas ficar quieto e esperar, deixando as emoções de sua mãe seguirem seu curso. Ao vê-la assim, Natsuru decidiu estar presente para ela todos os anos neste dia. As lágrimas de Shinai não eram apenas por causa do bolo, mas eram uma liberação de anos de estresse acumulado e uma percepção do significado por trás de seus esforços. O desejo de aniversário, as flores e seu gesto responderam a anos de dificuldades e perseverança. Sua dedicação e trabalho duro valeram a pena. Ela estava grata por não ter desistido e ter ficado com Natsuru. Se ele tivesse sido uma criança problemática, ela poderia ter realmente desmoronado. Essas lágrimas foram uma liberação de anos de emoções reprimidas e a alegria de finalmente entender o propósito de sua persistência. O passado ficou para trás. Agora, ela queria ver seu filho crescer bem. Depois de um longo tempo, ele permaneceu parado, esperando pacientemente que ela terminasse. Ele olhou para as velas e disse suavemente, Mãe, as velas estão quase queimadas. Milímetro, eu fiz meu desejo, e ele já se tornou realidade finalmente soltando Natsuru, falando gentilmente.
Então, devo fazer outro desejo que ainda não se realizou? Ele sugeriu depois de pensar um pouco. Ela sorriu e disse, claro. Ela caminhou até o bolo, fechou os olhos, e depois de um tempo, apagou as velas quase queimadas. Ela desejava que Natsuru vivesse uma vida segura e feliz, encontrasse uma namorada gentil e bonita e, quem sabe, tivesse um neto grande e saudável antes de falecer. Capítulo 15. Prática de clones das sombras. No dia seguinte, depois que o fim de semana havia acabado, o clone das sombras de Natsuru chegou à escola como de costume. Ele andou até seu assento, mantendo seu perfil baixo de sempre e sentou-se ao lado de Naruto, que normalmente estava atrasado. Então Natsuru frequentemente passava despercebido. Ele estava perfeitamente bem com isso. Todos os dias, ele absorvia silenciosamente vários tipos de conhecimento. Ele ainda não tinha terminado de ler os livros didáticos fornecidos pela escola e, quando terminasse, planejava pedir a Iruka-sensei algum material de leitura adicional. Como um professor ninja, Iruka deveria saber muito sobre livros úteis para ninjas. Mesmo que não fizessem parte do currículo, ele certamente tinha algumas recomendações. Bom dia, Natsuru. Naquele momento, Natsuru ouviu uma voz alegre chamando. Ele parou e se virou para ver Ino acenando para ele com um sorriso. Bom dia, Ino, ele respondeu com um sorriso próprio. Embora ele preferisse ficar no fundo, era legal ter alguém demonstrando preocupação. As pessoas ao redor deles ficaram surpresas quando esses dois se tornaram tão amigáveis. No entanto, eles não fizeram alarde sobre isso. Ele sentou-se e notou o espaço vazio ao lado dele. Ele suspirou, pensando que Naruto provavelmente o cumprimentaria. Mas havia um problema. Dada a tendência de Naruto de se atrasar, ele poderia esperar que ele chegasse mais cedo? Eles frequentemente chegavam à escola em horários diferentes. Como esperado, Naruto chegou bem na hora, parecendo sem fôlego, provavelmente tendo dormido demais. Bom dia, Natsuru disse sem tirar os olhos do livro quando Naruto se sentou. Não era que ele estivesse ignorando Naruto. Era apenas mais simples assim. Bom dia. Naruto respondeu entusiasticamente. Era raro alguém cumprimentá-lo daquele jeito, e ele queria se aproximar de Natsuru. No entanto, ver o quão focado ele estava em seus estudos o fez relutar em perturbá-lo com seus próprios pequenos problemas. Logo, a aula começou. Embora Natsuru já tivesse estudado o material que estava sendo ensinado, ele ainda ouvia atentamente. Sempre que ouvia uma interpretação diferente ou uma visão melhor, ele mudava o foco do livro para a lição, tomando nota sobre novas perspectivas. Essas eram todas partes essenciais de seu crescimento como ninja. Embora ele conhecesse o enredo e muitos jutsus avançados de sua vida anterior, eles ainda estavam além de seu alcance no momento. Natsuru estava atualmente construindo seu conhecimento fundamental. Um dia, quando ele completasse essa fundação, isso levaria a ganhos inesperados. A aula terminou rapidamente e era a hora das atividades extracurriculares, normalmente supervisionadas por Iruka. Ele fechou o livro e se levantou do assento. Naruto seguiu, mas percebeu que a rota de Natsuru parecia um pouco diferente hoje. Natsuru, aonde você vai? As atividades extracurriculares são ali, Naruto perguntou, confuso. Estou indo para o banheiro. Vá na frente, ele respondeu, sentindo-se um pouco incomodado. Se Naruto ficasse com ele, seria desafiador realizar a transferência do clone das sombras. Ele precisava encontrar um lugar isolado para dissipar o clone das sombras. Ok, até mais tarde, disse Naruto, coçando a cabeça. Ele deu um suspiro de alívio. Finalmente ele chegou ao banheiro, certificando-se de que estava vazio antes de dissipar o clone de sombra, que desapareceu em uma nuvem de fumaça. Logo, o verdadeiro Natsuru encontrou um lugar escondido, sentindo-se bastante satisfeito. O tempo do clone das sombras ainda tinha alguns resquícios, e ele pretendia vir mais cedo. No entanto, depois de sentir um cheiro do próprio suor, ele correu de volta para casa para se refrescar antes de ir para a escola. Nesse ponto, ele havia recebido todas as informações da experiência do clone das sombras. Ele viu Ino e também notou como o clone das sombras interagia com as pessoas. Como o clone das sombras era uma extensão dele mesmo, o corpo principal teria experiências semelhantes. Essencialmente, eles eram a mesma pessoa. Com uma sensação de satisfação, ele foi em direção à área de atividade extracurricular. Sua prática de clone de sombra tinha sido um grande sucesso. Em relação a Ino, ele não tinha pensamentos particulares no momento. Afinal, com sua alma de 20 e poucos anos, ver Ino de 6 anos era como olhar para uma criança pequena. Ele não tinha interesse em lolis ou qualquer coisa do tipo. Quanto à sua resistência física para atividades extracurriculares, ele descobriu que a intensidade era mais um descanso para ele, então não teve problemas. Natsuru, você finalmente voltou. Por que você foi tão lento? Naruto o cumprimentou em seu retorno. Tive um pequeno problema de estômago, ele respondeu, virando a cabeça. Ele não podia dizer a verdade, uma vez que ele fosse mais proficiente com a transferência, as coisas iriam acelerar. Se você não está se sentindo bem, deveria descansar mais. Ino de repente interrompeu. Sim, eu sei, ele assentiu. Ótimo, disse Ino com satisfação antes de sair correndo para se juntar ao seu grupo. Naruto olhou para Natsuru com alguma inveja. Não precisa me invejar. Na verdade, há algumas pessoas nesta classe que não guardam má vontade com você. É que você não interagiu com elas, ele comentou, olhando para os outros alunos. Sério? Naruto coçou a cabeça, olhando para os colegas. Apesar das palavras de Natsuru, ele ainda não estava muito confiante. Ele suspirou.
Não era que eles tivessem más intenções, era mais provável que seus pais os tivessem aconselhado a evitar Naruto o máximo possível. Afinal, era compreensível. Se Natsuru estivesse no escuro sobre a trama, ele poderia ter tido reserva semelhante sobre deixar seu próprio filho interagir com Naruto. A resposta era óbvia. No entanto, ele viu uma figura preguiçosa e disse, por exemplo, aquele cara ali. Aquele ali? Ele parece dormir muito na aula, Naruto observou, vendo o aluno que estava sentado perto e que havia chamado sua atenção. Você pode tentar, Natsuru sugeriu. Shikamaru era conhecido por sua mente afiada, então ele não teria nenhuma opinião especial sobre Naruto. Dada a natureza preguiçosa de Shikamaru, ele provavelmente não causaria problemas a menos que Naruto o abordasse primeiro. Ele lembrava vagamente que na história original, Shikamaru costumava dormir na sala de aula, mas se dava bem com Naruto, mesmo que Naruto não percebesse. Se Naruto conseguisse fazer amizade com Shikamaru, o resto seguiria facilmente. Shoji seria simples o bastante, e Neji poderia ser mais desafiador, mas administrável. Kiba e Hinata também eram alvos viáveis. Então, fazer amigos certamente era possível. Quanto a si mesmo, ele não via muita necessidade de fazer muitos amigos. Depois de dar alguns conselhos a Naruto, ele se concentrou em suas próprias tarefas. Embora as atividades extracurriculares da escola fossem um intervalo, ainda havia coisas que ele poderia fazer durante o período de descanso. O tempo era precioso e não deveria ser desperdiçado. Capítulo 16. Plano de treinamento. Natsuru começou a pensar em sua estratégia de treinamento. Primeiro, há a questão do controle fino sobre o chakra. Mas não tenho certeza de como continuar melhorando, ele pensou. Ele já havia dominado exercícios de caminhada em árvores e caminhada na água com relativa facilidade. Desde o início, seu controle sobre o chakra havia superado os requisitos desses exercícios. Agora, ele precisava tornar seu controle tão intuitivo que se tornasse uma segunda natureza. Isso exigirá muita prática, ele percebeu. Ele entendeu que precisava ir passo a passo, mas, por enquanto, não tinha certeza de como avançar seu controle ainda mais. Portanto, ele decidiu deixar esse aspecto de lado temporariamente. A próxima etapa foi a transformação da forma do chakra. Natsuru ainda estava na fase de vincular sua percepção com o controle do chakra. Sem a orientação de sinais de mão, formar e controlar o chakra fora do corpo era bem desafiador. Felizmente, seu volume de chakra ainda era pequeno, e a quantidade que ele precisava extrair não era muita, o que de certa forma aliviou a dificuldade. Ele tinha começado a sentir algumas conexões e conseguia administrar o controle básico. No entanto, ele ainda estava longe de dominar a habilidade de moldar o chakra completamente. Embora ambos os aspectos envolvam controle de chakra, administrar chakra dentro do corpo parecia lidar com uma criança bem comportada que seguia todos os comandos, enquanto controlar chakra fora parecia lidar com uma criança rebelde. Embora Natsuru tivesse recuperado algum controle, tornar o chakra fora de seu corpo tão obediente quanto era dentro continuava sendo um desafio significativo. Atualmente, ele também precisava se concentrar em outro aspecto crítico, os pré-requisitos para o Senjutsu. Ele não tinha certeza de como absorver energia natural, mas conhecia os requisitos do treinamento de Naruto na série original. Primeiro, atingir a quietude mental e física era necessário para sentir a energia natural. Mesmo que ele conseguisse senti-la, ele não ousaria absorvê-la sem a orientação de um sábio sapo, pois manuseá-la de forma inadequada poderia ser desastroso. Para Natsuru, atingir essa quietude era extremamente difícil. Ele conseguia manter a quietude física até certo ponto, apesar de sentir como se formigas estivessem rastejando sobre ele. Mentalmente, no entanto, atingir a quietude era quase impossível. Sua mente estava sempre ativa, e mesmo quando ele tentava limpar seus pensamentos, eles continuavam a se intrometer. O estado de quietude necessário para o Senjutsu provavelmente só seria atingível se ele estivesse em um sono profundo e sem sonhos. No entanto, esse tipo de quietude não era o mesmo que dormir. Assim, ele lutou para atender aos pré-requisitos para o Senjutsu. No entanto, dominar o Sage Mode era essencial, pois técnicas comuns não seriam suficientes contra os oponentes formidáveis que ele enfrentaria. Embora o treinamento físico fosse uma alternativa, ele sentia que nunca conseguiria igualar o nível de proeza física de Gai. O treinamento físico exigia esforço consistente, e ele não tinha tempo para isso. Até Gai, apesar de seus chutes poderosos, sofreu uma lesão na perna. Como ele poderia, com suas habilidades físicas inferiores, esperar superar isso? Portanto, dominar o modo sábio tornou-se crucial para ele. Apesar de seus esforços extensivos, ele ainda não havia alcançado a quietude mental. No entanto, com o tempo, ele havia encontrado alguns métodos que mostravam alguma promessa. Uma abordagem, embora longe de ser perfeita, era se exaurir fisicamente para que sua mente ficasse cansada demais para divagar. Esse método mostrou alguns resultados, embora também tivesse o efeito colateral de atividade mental aumentada, apesar da fadiga física. Ele estava progredindo, embora lentamente. Ele sentia que ainda faltava algo e não havia alcançado a quietude mental completamente. Após atividades extracurriculares e algum tempo livre, ele continuou suas tentativas de atingir esse estado. Para outros, pode parecer que ele estava simplesmente dormindo em sua mesa. Embora não tivesse alcançado a imobilidade completa, sua percepção aguçada lhe permitia sentir qualquer um se aproximando e responder de acordo, o que impedia que outros o incomodassem. Os esforços de Natsuru podem ter sido mal interpretados como preguiça.
Depois de vários dias, Iruka, notando sua aparente inatividade, o confrontou. Natsuru, você não pode ser tão preguiçoso. Com seu talento, você deveria estar se esforçando mais e não desperdiçando. Iruka disse com preocupação. As palavras de Iruka o deixaram perplexo. Como ele poderia ser preguiçoso se nem percebeu que estava relaxando? Na sua idade, ele sentia que estava trabalhando mais duro do que 99,9% dos seus colegas. Capítulo 17. Iruka chocante, cartão da biblioteca. Professor Iruka, por que você acha que estou relaxando? Natsuru perguntou, parecendo confuso. Todos os dias durante o treinamento extracurricular, Natsuru, você só completa os exercícios básicos e depois descansa. Isso não é aceitável, Iruka disse com um tom de decepção. Ah, entendo. Na verdade, eu estava descansando eficientemente durante esse tempo, ele explicou depois de pensar um pouco. Isso não é ainda uma atitude desleixada, Iruka retrucou. Você vai entender quando esperar um pouco, ele respondeu, e então sua forma se transformou em fumaça branca e se dissipou. Iruka encarou Natsuru dissipando-se com espanto. Aquilo era um clone de sombra? Além disso, ele sabia que um clone tão sólido capaz de pensar, só seria possível com a técnica do clone de sombra. Mas Shadow Clones eram um jutsu de rank B, então como ele o adquiriu? Mesmo que fosse uma técnica de família, como ele o aprendeu? Enquanto Iruka esperava em choque, percebendo que o corpo principal de Natsuru chegaria em breve, ele não pôde deixar de antecipar o que aconteceria a seguir. Logo, um adolescente encharcado de suor apareceu na frente de Iruka. Professor Iruka, está aí a resposta, Natsuru disse, sem oferecer mais explicações. Seu estado atual era a melhor resposta que ele poderia dar. Então, você tem usado clones das sombras para estudar todos os dias enquanto seu corpo principal treina ao ar livre e você só descansa durante atividades extracurriculares? Iruka ficou um pouco surpreso ao observar o estado de Natsuru. Sim, o cronograma de treinamento da escola não atende ao volume ou intensidade que preciso. Para atingir meus objetivos, o tempo necessário com a rotina da escola seria muito longo. Se eu seguisse meu próprio plano de treinamento, isso seria muito perceptível e não quero ser tratado como um macaco de circo pelos outros alunos, explicou. Entendo. Eu entendi errado, Iruka disse, olhando para ele com respeito renovado. Ao saber do verdadeiro esforço de Natsuru, ele ficou completamente surpreso. Tanta dedicação e talento em uma idade tão jovem, Iruka se perguntou até onde ele poderia crescer. De repente, a expressão de Iruka mudou quando ele se lembrou de algo. Espere, ouvi dizer que Shadow Clones têm efeitos colaterais, e é por isso que ninguém os usa para treinar ou estudar. Sim, o professor Iruka está se referindo à fadiga sendo compartilhada com o corpo principal. Eu já sabia sobre isso. No entanto, os clones das sombras herdam o estado do usuário no momento da criação. Então você viu minha condição diária. De acordo com meu plano, os clones das sombras não me afetam, ele respondeu. É verdade, Iruka pensou. De fato, Natsuru sempre parecia energético de manhã, então parecia que ele não foi impactado negativamente. Os rumores poderiam estar errados? Se não houvesse efeitos colaterais, muitos provavelmente aprenderiam Shadow Clones. Era estranho que tão poucos o fizessem. Iruka percebeu que esse poderia ser um talento único que outros não conseguiriam reproduzir. O que seria a combinação de esforço e talento? Iruka não pôde deixar de ficar impressionado. Se Natsuru soubesse dos pensamentos de Iruka, ele teria comentado que embora essa combinação possa ser forte em outros mundos, no mundo de Naruto, isso significa apenas ser excepcionalmente forte no começo. Os estágios posteriores dependem muito da linhagem. Até mesmo o sábio dos 6 caminhos não tinha pessoas comuns em seu reino. Ele nem tinha certeza se uma pessoa normal poderia se tornar com segurança o Jinchuriki do 10 caudas, muito menos alcançar o modo sábio. A propósito, professor Iruka, você tem livros didáticos para séries mais avançadas? Ou outros livros relacionados ao caminho ninja? Ele pensou sobre isso e decidiu abordar esse assunto, já que tinha vindo ver Iruka. Nós os temos. Mas por que você pergunta? Iruka perguntou intrigado. Eu estudei basicamente o currículo do primeiro ano, ele disse, olhando para Iruka. Então, você não tem prestado muita atenção nas aulas e tem estudado sozinho? Iruka de repente se sentiu desanimado. É isso que os gênios fazem? Eles nem precisam de ensino. Não exatamente. Eu escuto algumas de suas experiências quando você ensina, mas a maioria dos professores apenas faz o que deve ser feito, então eu não prestei muita atenção. Ainda assim, suas aulas são excelentes, professor Iruka, ele encorajou. Então eu deveria estar feliz? Iruka não conseguia se sentir satisfeito. Iruka pensou por um momento e disse, que tal isso? Eu vou testar você no material dos livros. Se você passar, eu vou te ajudar a conseguir um cartão de biblioteca para que você possa pegar livros emprestados da biblioteca. Sério? Os olhos de Natsuru se arregalaram de surpresa. Isso estava além de suas expectativas. A biblioteca a que Iruka se referiu provavelmente não era uma biblioteca comum, mas uma para ninjas. Sim, mas as perguntas que eu fizer não serão fáceis. Você quer se preparar primeiro? Iruka disse com uma pitada de orgulho. O terceiro Hokage havia pedido para ele ficar de olho em Natsuru, então isso estava perfeitamente bem. Não precisa. Podemos começar agora mesmo, ele respondeu confiante, dizendo que o conhecimento básico era fácil para ele lembrar. Oh, tão confiante. Deixe-me ver suas habilidades. Iruka sorriu. Depois de algum tempo, Iruka olhou para as respostas quase perfeitas de Natsuru e torceu a boca.
Embora não fosse uma nota perfeita, estava muito além do que ele havia imaginado. Ele esperava apenas uma nota de aprovação. Tudo bem, volte amanhã para pegar seu cartão da biblioteca, Iruka suspirou profundamente. Ter um aluno tão talentoso era ótimo, embora o fizesse se sentir inadequado como professor. Ok, professor Iruka. Posso ir para casa me limpar e depois voltar para a escola, enquanto Natsuru se sentia pegajoso e desconfortável. Ah, claro. Mas Natsuru, lembre-se de se exercitar com moderação e cuidar da sua saúde, Iruka aconselhou. Entendo. Afinal, não sou eu quem mais se desenvolveu na nossa classe? Ele assentiu seriamente. Seu desenvolvimento claramente superou o de seus colegas devido ao treinamento prolongado. Iruka ficou surpreso. Ele olhou para Natsuru, percebendo que de fato ele era o aluno mais desenvolvido da classe. Um aluno tão maduro o fez sentir que seu papel como professor era quase redundante. Vá rápido e volte logo, disse Iruka, sentindo-se um pouco esgotado, como se não tivesse ideia se ter um aluno assim era uma sorte ou um azar. Ele assentiu e saiu. Quanto a retornar rapidamente, bem, isso não aconteceria. O treinamento de hoje não estava completo, então ele só enviaria um Shadow Clone de volta. Entretanto, ao ver Iruka tão desanimado, Natsuru decidiu não mencionar isso. Agora que ele havia explicado sua situação para Iruka, ele poderia descontinuar o uso de Shadow Clones para esse propósito. Também era menos problemático evitar o risco de fofoca sobre idas frequentes ao banheiro. Capítulo 18. O investimento do terceiro Hokage e o deus do trovão voador. Iruka, o que o traz aqui de novo? O terceiro Hokage disse com alguma surpresa, tendo quase guardado sua bola de cristal devido às visitas frequentes. Dessa vez é sobre Natsuru. Quero ajudá-lo a conseguir um cartão de biblioteca, disse Iruka. A biblioteca a que ele se referiu não era uma biblioteca comum, mas uma que armazenava materiais sobre ninjutsu. Por que o interesse repentino em dar a ele um cartão de biblioteca? O terceiro Hokage perguntou, intrigado. Iruka explicou desamparadamente a situação de Natsuru, notando que o talento do garoto era tal que ele não poderia lhe ensinar muito mais. Assim, dar a ele um cartão de biblioteca parecia mais prático. Shadow Clones. Tem certeza de que é seguro? O terceiro Hokage franziu a testa. Diferente de Iruka como Hokage, ele estava bem ciente dos riscos associados a essa técnica. Sim, Natsuru vem usando clones das sombras há algum tempo, e sua condição sempre foi boa, respondeu Iruka. Entendo. Talento então? O terceiro Hokage refletiu. Aprender clones das sombras era impressionante, mas não totalmente surpreendente, pois era uma técnica que podia ser aprendida. O que foi surpreendente foi usar clones das sombras para aprendizado, o que apontou para seu talento excepcional. O terceiro Hokage havia encontrado muitos indivíduos talentosos, mas seu caso foi particularmente notável. Dada a formação impecável de Natsuru, seu talento e sua evidente diligência e maturidade, o terceiro Hokage decidiu conceder acesso a conhecimentos mais avançados além do ninjutsu. Um cartão de biblioteca foi logo emitido pelas mãos do terceiro Hokage para Iruka. Peça ao Natsuru para tirar uma foto para anexar depois, disse o terceiro Hokage. Entendido. Iruka pegou o cartão, sentindo-se encantado e surpreso. O nível de acesso concedido era muito maior do que ele havia previsto, pois até mesmo o conhecimento geralmente é escalonado. Enquanto Iruka estava surpreso, ele também se sentia satisfeito por Natsuru. Ser reconhecido pelo terceiro Hokage significava um futuro brilhante para seu aluno. Depois que Iruka saiu, o terceiro Hokage respirou fundo seu cachimbo e exalou uma nuvem de fumaça. Ele havia escrito anteriormente para Jiraiya, mas estava frustrado pela falta de resposta de Jiraiya. Agora, tendo visto o talento e o esforço de Natsuru, o terceiro Hokage decidiu escrever outra carta. Indivíduos talentosos precisavam de orientação adequada, e tanto Jiraiya quanto Tsunade eram candidatos ideais para fornecer tal orientação. O terceiro Hokage entregou a carta a um sapo e suspirou profundamente. No dia seguinte, no escritório do Hokage, o terceiro Hokage assistiu à cena na bola de cristal. A bola de cristal exibia o treinamento de Natsuru. Depois de um tempo, o terceiro Hokage mudou a visão para a escola ninja, com Natsuru ainda como foco principal. Desta vez, o terceiro Hokage ficou surpreso ao ver Naruto ao seu lado, e eles pareciam estar se dando bem. Essa combinação fez o terceiro Hokage ponderar. Se Natsuru se mostrasse forte o suficiente, ele poderia contribuir durante os momentos em que as bestas com cauda estavam incontroláveis. E talvez ele pudesse ajudar a despertar Naruto devido ao vínculo deles. Natsuru, é claro, não sabia que estava sendo observado pela bola de cristal. Mesmo se soubesse, ele não se importaria, pois não tinha segredos a esconder. Natsuru obteve com sucesso seu cartão de biblioteca de Iruka e visitou a biblioteca fortemente protegida para pegar livros emprestados. Os resultados foram gratificantes. Ele pôde acessar diretamente o conhecimento de nível B. Embora os jutsus não estivessem disponíveis para empréstimo, isso era mais do que suficiente para Natsuru. Atualmente, ele não tinha planos de aprender nenhum novo jutsu devido aos seus níveis de chakra. O cartão da biblioteca estava evidentemente além do que um mero chunin como Iruka poderia emitir. Ele logo percebeu que o terceiro Hokage o havia notado e concedido uma conveniência significativa. Então ele estava contente. Ele nunca esperou adquirir a técnica do Deus Voador do Trovão, um sonho para ele. Embora aprender sobre o Deus Voador do Trovão não fosse uma necessidade em seu plano, era uma alta prioridade devido à sua fama, especialmente com o quarto Hokage.
O aspecto mais importante era que seu consumo de chakra não era muito alto, já que o quarto Hokage, Minato Namikaze, não tinha uma linhagem especial, o que implicava que seu chakra não era superior ao dos monstros. Assim, o chakra de Natsuru, mesmo que insuficiente agora, seria adequado para o deus voador do trovão no futuro. Entretanto, dominar o deus voador do trovão exigia não apenas talento em técnicas de espaço-tempo, mas também reflexos excepcionais e habilidades de combate. Com o deus voador do trovão, o quarto Hokage se tornou uma figura aterrorizante para os inimigos, pois era quase impossível enfrentá-lo sem força significativa. Contra oponentes como o terceiro Raikage, o deus do trovão voador do quarto Hokage seria menos intimidador, já que as defesas do terceiro Raikage eram formidáveis. O resultado de um confronto direto seria incerto. Pensando nisso, ele ficou impressionado com o fato de que o terceiro Raikage se destacou entre as pessoas comuns, enquanto a morte precoce do quarto Hokage foi lamentável. Se tivesse vivido mais, o quarto Hokage poderia ter desenvolvido técnicas como o Rasengan Shuriken, potencialmente preenchendo as lacunas em suas capacidades ofensivas. Então, ele não teria que se preocupar com o terceiro Raikage. Além disso, ele especulou que o impacto negativo do Rasengan Shuriken não afetaria o quarto Hokage, ou melhor, não afetaria um ninja proficiente no deus voador do trovão. No momento da explosão do Rasengan Shuriken, o quarto Hokage pôde usar o deus voador do trovão para escapar do alcance da explosão, com uma precisão maior do que as técnicas do modo sábio, embora menos poderosas. Considerando que o quarto Hokage também conhecia o modo sábio, embora não fosse bem praticado e exigisse um tempo significativo para reunir energia natural, ele poderia usar o Rasengan Shuriken do modo sábio em momentos críticos. Combinado com o deus do trovão voador para atacar o Jinchuriki do 10 caudas, seria bastante impressionante. Estreitando os olhos, ele decidiu realizar o que o quarto Hokage não conseguiu, realizar seu potencial. Embora ele estivesse um pouco preocupado sobre se ele tinha talento para aprender o deus do trovão voador. Afinal, mesmo aqueles com Kamui como Obito ou Kakashi pareciam ter ganhado tais habilidades devido à sua linhagem, não necessariamente talento. Somente o segundo Hokage e o quarto Hokage, os criadores da técnica, dominaram o deus voador do trovão. Os requisitos rigorosos para aprender o deus voador do trovão eram muito altos, mas os olhos de Natsuru revelavam determinação. Ele só podia confiar em seu próprio talento. Por enquanto, ele continuaria trabalhando duro, adicionando conhecimento de biblioteca aos seus planos. A sensação de ficar mais forte dia após dia era gratificante, e o volume de chakra crescente era uma prova do seu progresso. Capítulo 19. A calma do modo sábio. Durante o fim de semana, Natsuru preparou tudo e partiu para o campo de treinamento. Hoje, ele não criou Shadow Clones para treinamento. Nos últimos dias, seu corpo havia se recuperado completamente. Ele não havia previsto que levaria mais de um mês para a recuperação completa. Claramente, forçar seus limites físicos na sua idade ainda era bem desafiador. No entanto, para seu plano, ele precisava ultrapassar seus limites e se preparar cuidadosamente, garantindo que nenhum chakra fosse desperdiçado. Logo, ele chegou ao campo de treinamento e, como esperado, encontrou Lee lá. Era quase garantido que Lee estaria presente no campo de treinamento durante os fins de semana, mas ele notou que Lee parecia anormalmente desanimado hoje. Lee apenas o cumprimentou sem nenhuma intenção de lutar. Embora Natsuru também não tivesse intenção de lutar hoje, Lee, que havia desenvolvido uma paixão pelo treinamento de combate, geralmente procurava uma luta sempre que Natsuru estava por perto. Em termos de chances de vitória, eram aproximadamente 50%. Suas chances melhoravam significativamente quando ele tinha chakra suficiente para usar múltiplas técnicas, mas quando seu chakra estava esgotado, as chances de Lee vencer aumentavam. Vendo a falta de entusiasmo de Lee, ele ponderou. Parecia que algo poderia ter acontecido, mas ele não queria se intrometer ou oferecer conforto não solicitado. Em vez disso, ele decidiu se concentrar em seu próprio treinamento. Então ele começou sua rigorosa sessão de treinamento, se esforçando além dos limites usuais. Suor e sal jorravam dele enquanto ele continuava. Eventualmente, ele conseguiu romper a barreira mais uma vez. Após conseguir isso, ele não parou imediatamente, mas terminou com seus exercícios de alongamento habituais antes de ir para seu local de descanso, onde se sentou de pernas cruzadas. Esse avanço pareceu mais desafiador do que os anteriores, mas ele não teve tempo de analisar o porquê. Ele estava incrivelmente fatigado e lutou contra a vontade de dormir, acalmando lentamente sua mente. Já que o treinamento comum não conseguia empurrá-lo para o estado de quietude, ele esperava que essa tentativa após quebrar a barreira pudesse dar certo. Se não desse, ele teria que esperar mais um mês. Ele continuou a manter uma mentalidade positiva, acreditando que eventualmente conseguiria dominar o modo sábio. Mesmo que não funcionasse dessa vez, ele tentaria novamente, e se falhasse, ele continuaria tentando. O modo sábio era uma meta que ele estava determinado a alcançar. Com essa mentalidade, o corpo de Natsuru gradualmente ficou imóvel. A fadiga que ele sentia cobriu a sensação de formigas rastejando sobre seu corpo, e logo, a fadiga desapareceu. Pela primeira vez, seu corpo ficou completamente imóvel.
Então, seu espírito anormalmente ativo começou a se acalmar também. Lentamente seus estados mental e físico começaram a se alinhar. Ele sentiu como se tivesse tido um breve vislumbre da vista do topo da montanha, mas rapidamente emergiu daquele estado. Quando Natsuru abriu os olhos, ele sentiu uma onda de excitação. Apesar do sucesso de curta duração tê-lo alcançado, mesmo que brevemente, lhe deu esperança para futuras tentativas. Ter tido sucesso uma vez significava que ele poderia ter sucesso novamente. As condições para entrar no modo sábio gradualmente se tornariam mais fáceis, e ele estabeleceu uma pequena meta: atingir um estado onde pudesse entrar no modo sábio sem treinamento especial antes de adquirir os pergaminhos das 3 grandes terras sábias. No entanto, ele franziu a testa percebendo que, embora tivesse entrado no estado, não sentiu nada especial ou energia natural. Era um vazio, embora sua percepção sensorial estivesse excepcionalmente aprimorada. O Sage Mode não estava documentado na biblioteca, o que o incomodava. Ele suspeitava que treinamento futuro exigiria óleo de sapo ou substâncias similares. Se ele pudesse sentir a energia natural sem usar óleo de sapo, seria um avanço significativo. Ele suspirou, então sorriu com entusiasmo. O progresso de hoje foi realmente encorajador. Levantando-se lentamente, ele franziu a testa ao perceber que Lee tinha ido embora. Algo não estava certo. E Natsuru se sentiu desconfortável. Lee nunca faltava ao treinamento. Ele sentiu uma pontada de preocupação pelo jovem e diligente Lee, por quem ele havia se afeiçoado. Mas ele tinha que resolver outro assunto primeiro. Olhando para uma grande árvore, ele perguntou: "Você ainda precisa continuar se escondendo?" "Ah, pensar que você me descobriu. Você realmente é impressionante." Um jovem vestindo um colete verde de Shinobi de Konoha surgiu de trás da árvore. Ao ver a pessoa sair, ele relaxou, tendo adivinhado quem era, mas cauteloso com potenciais inimigos. A pessoa era Might Guy, o auge da força humana comum. "Olá, precisa de alguma coisa?" perguntou Natsuru. Guy ficou impressionado com Natsuru. Ele estava pensando se deveria se revelar, tendo-o observado por vários dias. Sua admiração por Lee era evidente, mas ele também notou o esforço de Natsuru. Natsuru parecia bem equilibrado em seu treinamento, embora a intensidade de hoje o preocupasse. "Jovem, você precisa entender que o treinamento também requer moderação. Embora a juventude seja ilimitada, você ainda é jovem, e o treinamento excessivo pode prejudicar seu corpo." Guy disse, tendo sido revelado e não hesitando em expressar sua preocupação. Natsuru entendeu agora e assentiu. "Eu sei. Você deve ter observado, então deve estar ciente de que meu treinamento geralmente está dentro de limites seguros. Hoje foi uma exceção, mas retornarei à minha rotina normal amanhã." É bom ouvir isso. Tudo bem para um esforço único, mas esforço excessivo contínuo é problemático. Guy disse aliviado. "Já que você está ciente, estarei a caminho. Continue com o bom trabalho, meu jovem. Tenho grandes esperanças em você." Guy deu um tapinha no ombro de Natsuru para lhe dar apoio. Ele forçou um sorriso. Apesar de se recuperar um pouco, ele ainda estava bastante exausto, e o tapinha quase o fez desmaiar. Ele conseguiu acenar em apreciação. "Vou continuar trabalhando duro." Might Guy fez um sinal de positivo, abriu um largo sorriso e saiu, indo verificar outros assuntos. Ele observou a figura de Guy se afastando e sorriu. Ele achou a visita de Guy valiosa. Como principal especialista em taijutsu em Konoha, Guy tinha altos padrões de treinamento físico. Com seu corpo crescendo, cada aumento na intensidade do treinamento exigia um ajuste cuidadoso. A orientação de Guy seria altamente benéfica. Mas o que aconteceu com Lee? Capítulo 20. O problema de Rock Lee. Nas memórias de Natsuru, Lee nunca pareceu estar em um estado de desânimo. Ele lembrou que a maioria de suas memórias eram de depois que Lee se formou, e eventos da infância pareciam estar faltando. Então, não havia nada sobre sua infância na história original, ou ele simplesmente pulou? Ele se viu um pouco confuso e decidiu investigar mais a fundo no dia seguinte. Guy parecia já ter verificado Lee, então se Lee continuasse desanimado, ele perguntaria mais sobre isso. Natsuru queria ajudar se pudesse. Afinal, ter um parceiro de sparring livre era muito valioso. Embora ele também fosse um parceiro de sparring para Lee, encontrar alguém que pudesse se igualar a ele, especialmente em técnicas físicas, era raro. Embora as técnicas físicas não fossem seu foco principal em seus planos, isso não significa que ele subestimou sua importância. O plano não as incluiu devido a restrições de tempo, não porque elas não fossem importantes. Com essa decisão em mente, Natsuru não perdeu tempo. Embora sua tentativa anterior de atingir um estado de quietude parecesse um treinamento, ele havia descansado em outros aspectos. Como ele não usou Shadow Clones hoje e tinha muito chakra sobrando, ele decidiu praticar a transformação de forma por mais um tempo. No dia seguinte, a condição de Lee não só não melhorou, mas piorou. Lee até parou seu treinamento mais cedo e ficou sentado ali, atordoado. "Lee, o que está acontecendo? Você parece tão abatido. Isso não é nada do seu feitio." Natsuru se aproximou de Lee, preocupado que seu parceiro de treino parecesse estar prestes a desistir. "Natsuru." Lee olhou para cima, sua expressão cheia de desânimo. "Acho que talvez eu não consiga me tornar um ninja." "O que aconteceu? Você pode me contar mais sobre isso?" Natsuru franziu a testa. "Nosso professor já nos ensinou a técnica do cintilar corporal, mas não consigo sentir nenhuma mudança no chakra, muito menos usá-la. Não importa o quanto eu pratique, não faço nenhum progresso." Lee disse, olhando para Natsuru com inveja.
É frustrante ver você usando-o perfeitamente enquanto eu não consigo nem começar. Natsuru percebeu o problema. Ele lembrou que havia uma cena dessas na história, embora ele não tivesse prestado muita atenção. Parecia que o culpado era ele mesmo. No entanto, ele rapidamente descartou esse pensamento. Mesmo sem mim, Lee teria enfrentado esse problema eventualmente. Seu uso proficiente da técnica de cintilação corporal apenas destacou as lutas de Lee antes. E havia algo errado. Desde quando Lee e eu estávamos no mesmo ano, Natsuru olhou para Lee e percebeu que Lee provavelmente não acompanhava os assuntos da escola. Dado o desenvolvimento físico de Natsuru e sua habilidade de usar a técnica de cintilação corporal, era normal que Lee o percebesse como um igual. Ainda assim, ele não conseguia deixar de se divertir com o fato de que depois de tantos anos, Lee nem tinha reunido informações básicas. Pelo menos ele estava feliz que o companheiro de Lee seria Neji. Entendo, ele disse. Sabendo que Lee estava tendo dificuldades com ninjutsu, ele não iria encorajar mais prática naquela área. Mesmo que você não consiga usar ninjutsu, você ainda pode se tornar um ninja. Sério? Os olhos de Lee brilharam de esperança. Absolutamente. Li na biblioteca sobre um genin perpétuo, que era um ninja de taijutsu. Ele era incrivelmente habilidoso e derrotou sozinho os 7 espadachins ninja da névoa para resgatar um time em Konoha. E os 7 espadachins ninja da névoa, você pode não conhecê-los, mas... Na verdade, ele não sabia os detalhes sobre os 7 espadachins ninja, ou se todos eles foram derrotados. Ele tinha olhado esses detalhes enquanto lia sobre Gai, então ele exagerou um pouco para causar efeito. Enquanto Natsuru falava, ele notou que os olhos de Lee estavam cheios de determinação. Parecia eficaz. Ele continuou, além disso, há um ninja em nossa vila que não é excelente em ninjutsu, mas se tornou um jounin. Um jounin? Sério? Lee exclamou. A patente de jounin tinha um peso significativo para ele. Claro! Então, mesmo focando somente em taijutsu pode levar a se tornar um jounin, embora o caminho seja difícil. Não tenho medo de trabalho duro, gritou Lee. E será muito difícil e desafiador. Não tenho medo de desafios. E será extremamente difícil persistir. Continuarei até me tornar o ninja de taijutsu mais forte. Os olhos de Lee pareciam brilhar com fogo. Então continue avançando e não desanime. Natsuru encorajou. Sim, minha juventude continuará queimando. Lee gritou, recuperando sua antiga determinação e se esforçando ainda mais. Ao ver Lee retornar ao seu eu habitual, ele suspirou aliviado. Foi uma sorte que Lee fosse mais fácil de motivar e não pensasse demais nas coisas. No entanto, ele suspirou novamente. Ao contrário de Gai, que lutava para usar ninjutsu, mas conseguia executar algumas técnicas básicas, Lee parecia não ter a habilidade de usar ninjutsu. Enquanto a garantia de Gai da graduação de Lee era confiável, o desenvolvimento futuro de Lee poderia ser limitado em comparação às conquistas de Gai. Mas essas preocupações podiam esperar. Ele tinha seu próprio caminho para focar, e nem tinha certeza se seria bem-sucedido. Gai, observando das sombras, também deu um suspiro de alívio. Ele havia considerado investigar mais a fundo a situação de Lee, mas descobriu que Natsuru já havia conseguido confortá-lo. Além disso, os exemplos que ele forneceu, embora exagerados, incluíam Gai e seu pai. Isso criou um senso de familiaridade e conexão para Gai. No entanto, a situação de Lee precisava de observação atenta. Embora o taijutsu pudesse levar a se tornar um jounin, ninguém sabia melhor do que Gai a quantidade de esforço necessária. Era crucial não enganar Lee. Gai não sabia que Natsuru havia se abstido de aconselhar Lee a continuar praticando ninjutsu porque conhecia a história de Lee do original e não queria que ele perdesse tempo com isso. Enquanto Gai refletia, Natsuru se aproximou dele, acostumado a ser notado agora. Eu pesquisei. Você é o renomado jounin de taijutsu, Gai, correto? Você poderia nos ajudar com o nosso treinamento de taijutsu? Ele perguntou diretamente. Dada a natureza de Gai, ele provavelmente concordaria, especialmente com Lee presente. Não. Para surpresa de Natsuru, Gai recusou terminantemente. Isso vai contra as regras, e o treinamento de taijutsu não é algo para o qual você esteja preparado ainda. Natsuru rapidamente percebeu que Gai tinha entendido errado. Ele rapidamente esclareceu. Não estou pedindo para aprender taijutsu. Só preciso da sua ajuda para revisar nossos métodos de treinamento, como a intensidade apropriada e o melhor nível de treinamento. Entendo. Gai hesitou. Fornecer orientação sobre treinamento era administrável. Ele olhou para Lee, que ainda estava treinando duro, e viu reflexos de seu eu mais jovem, as mesmas sobrancelhas determinadas. Falta de talento em ninjutsu e diligência similar. Nesse momento, Gai se lembrou de muitas coisas e acabou concordando. Essa resposta iluminou os olhos de Natsuru. Embora a concordância de Gai fosse provavelmente devido a Lee, ele ainda estava se beneficiando disso. Com a orientação de Gai, o treinamento físico não seria mais um problema. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.